E já aqui temos a nossa Joana. Joana, bem-vinda ao curto-circuito. Estás bem? Estou bem, obrigada. Quem olha para ti diz que estás ótima. Sempre tranquila. Temos aqui o teu novo livro. Temos vários livros. Temos. É um para Isto é cada, um... Obrigada. fofinha. Obrigada. Ainda por cima nós somos Queremos pessoas saber. que valorizam bastante a terapia. E falamos imenso disso Sim, aqui nós no estamos curto-circuito. constantemente a falar de terapia e incentivamos todos a ter. Joana, este teu livro está nas livrarias desde o dia 6. Queremos saber, para quem está lá em casa e não sabe muito bem sobre o que é que fala, queremos saber o que é que nos contas aqui. Olha, este livro é um livro de autoajuda, ou seja, é um livro em que eu escrevo de uma forma muito simples para poder dar para todas as idades. É uma escrita, como se diz, uma escrita falada, ou seja, quando a pessoa está a ler parece que está a falar comigo, e o livro ele trata muito sobre as questões de autenticidade, ou seja, de como é que nós podemos ser nós próprios e com isso como é que nós podemos combater a autocrítica, que é muitas vezes o discurso interno que nós temos connosco mais crítico, e como é que podemos lidar com o medo do julgamento dos outros, porque muitas vezes quando nós queremos ser nós próprios e até colocar as nossas ideias para a frente, falar, dizer aquilo que nós pensamos, muitas vezes nós temos medo do que é que os outros vão pensar e, às vezes, até o que é que nós próprios pensamos sobre isso, não é? Muitas vezes boicotamos-nos a nós. Então, este livro é um livro com exercícios, é um livro prático, em que a pessoa pode começar primeiro até por se conhecer, porque, ok, coragem para seres tu própria, mas então isso eu não sei quem é que eu sou muito bem, não é? Porque nós estamos sempre a conhecer-nos, porque nós estamos sempre a evoluir. Então, há muitas perguntas de autoconhecimento que a pessoa pode fazer para começar a conhecer-se mais, a fazer questões sobre si própria que às vezes nunca fez. Até porque tens aqui vários mais de 30 exercícios que também se calhar vão ao encontro do que tu estás a dizer. Sim, sim, exatamente, porque eu acho que é nos exercícios que as pessoas conseguem depois ver algum resultado, não é? Porque tem muitas reflexões, tem informação, mas é depois no exercício que a pessoa se confronta, não é? E pensa, ok, então tenho que pensar sobre isto, sobre mim, não é? Uma coisa é eu ver uma história de alguém, outra coisa é, ok, então e agora sobre mim, o que é que eu penso sobre isto? Como é que eu acho isto ou aquilo, dependendo do exercício que a pessoa vai fazer. Mas nestes teus anos de trabalho, também em consultas, porquê é que tu achas que é tão difícil e é tão necessário ter coragem de sermos nós próprios? É porque não estamos a ser porquê? Por causa dos outros? Porque há esse boicote? Porque achamos que não somos suficientemente bons? Porquê é que isto acontece? Porquê é que é preciso esta coragem? Sim, há muitos fatores, não é? E a maneira como nós pensamos vai sendo influenciada pela sociedade, pela forma como nós vamos crescendo, pelo aquilo que nós vamos vendo, quer na televisão, quer noutros meios, ou seja, tudo o que está à nossa volta, todo o nosso ambiente vai nos influenciando. E a verdade é que, imagina, quando alguém vê um anúncio de uma pessoa de uma determinada forma, a pessoa vai pensar que, ok, então se o anúncio está assim é porque eu tenho que ser assim, mesmo que inconscientemente, há como se alguns padrões, isto não é desconhecido, não é? Existem padrões de beleza, existem padrões de sucesso, existem algumas pressões na sociedade, não sei se já aconteceu convosco, mas existe muito esta questão que é, olha, ainda não tens um namorado, então quando é que vais ter? E depois quando tens um namorado, então quando é que vais casar? E quando casas, então quando é que tens um filho? Mas já tens um, então quando é que é o segundo? Ou seja, há sempre uma expectativa, não é? Nunca é uma suficiente. expectativa. Ou então no trabalho, se estamos numa certa idade e não atingimos certas coisas, então mas porquê? Ou então o que é que vais fazer a seguir? Ou... Exatamente, ou depois, sei lá, às vezes, lembrando-me aqui de contextos, às vezes até familiares, com a comida, também há muito esta questão, não é? Em que se vamos buscar mais comida é porque comemos demais, se não vamos é porque é de menos, ou seja... Mas há sempre um julgamento sempre... que quer que faças uma coisa ou quer que faças outra. Exatamente, ou seja, daí esta coragem que é preciso, porque o julgamento ele vai existir, não é? E aquilo que eu trago no livro é muito isto, que é, não é que o julgamento vai deixar de existir porque eu não controlo o outro, eu não controlo se o outro me vai julgar ou não, eu só controlo como é que eu lido com esse julgamento. Tu às vezes não achas que também há um bocado de medo da mudança? Eu acho que ainda me deparo com pessoas a dizer umas às outras, ou se calhar já me disseram a mim também, tipo, estás diferente, ou... e é suposto as pessoas ficarem diferentes, mas eu acho que, e eu já passei por isso, por isso é que eu estou a dizer, eu às vezes pensava, eu não posso ficar diferente porque eu sempre fui assim, e depois é que percebi, não, as pessoas podem e devem ficar diferentes e seguir. Sim. Sentes que ainda há esse medo também? Sim, porque imagina, quando tu ficas diferente, este processo de mudança é muitas vezes assustador porque é desconhecido, não é? Então tu nunca sabes muito bem, e às vezes o ser igual parece que é ali a zona de conforto, e muitas vezes as pessoas à nossa volta, quando tu mudas e tu evoluís, e é normal tu evoluires e é bom, não é? É bom ir ficando diferente, o problema
problema é que às vezes há pessoas que não vão acompanhar a tua mudança e vão ficar para trás. Então vão-te tentar trazer para tu não mudares. Exato. Entendes? E então muitas vezes as pessoas ficam, não é esse julgamento, esta coisa de então, mas estás diferente. Às vezes o estar diferente é um elogio, às vezes o estar diferente é não queres voltar a ser como eras antes, sim, não é? sim. Porque há pessoas que vão acompanhar a tua evolução e há outras pessoas que não vão, e isso também faz parte da vida, não é? Porque se nós pensarmos, se calhar agora, em pessoas que tu tinhas, amigos que tu tinhas na infância, todos não estão agora na tua vida, se calhar alguns estão, mas não estão todos. Claro, e faz sentido. E faz sentido, porque tu vais passando em várias fases da tua vida e as pessoas vão acompanhando contigo ou não. Exato. Tu já escreveste um best-seller também de autoajuda e agora mais este. Qual é que é o feedback que tu mais recebes das pessoas que te leem relativamente aos livros que tu escreves? O depois de ler o livro? Olha, eu depois de ler o livro, eu acho que o feedback mais querido e assim o que eu gosto mais de ouvir é que a pessoa diz exatamente que parece que me está a ouvir e parece que está a ser abraçada ao ler-me. Porque eu tento muito trazer este lado de uma escrita falada, como eu disse no início, mas também mais acolhedora, mais querida, porque o meu primeiro livro era sobre autoestima, ou seja, para pessoas com baixa autoestima, para poderem conseguir ter mais autoestima, ou torna-te o amor da tua vida, precisamente neste sentido, de tu precisas primeiro de ser o amor da tua vida e depois sim consegues amar as outras pessoas. Mas lá está, quando tu tens baixa autoestima, tu não precisas que ninguém te fale mal, tu não precisas que ninguém te fale de um discurso muito diretivo, tu precisas de um acolhimento, não é? E então eu tento muito escrever dessa forma e quando as pessoas me dizem que sentem isso, não é? Ou seja, através da leitura, é um elogio e um feedback que eu gosto muito de receber. Depois também me falam de como tomaram algumas decisões depois de ter lido o livro. Por exemplo, agora nós fizemos o lançamento em Lisboa deste livro, da Coragem para Seres Tu Própria. Eu tive alguns feedbacks. Uma pessoa disse-me, por exemplo, que saiu de uma relação tóxica que já tinha há 9 anos e não tinha coragem de sair da relação, mas ao trabalhar em si, em perceber o que é saudável para ela e não é, conseguiu sair da relação. Ou seja, há aqui mudanças que as pessoas fazem na vida delas que para mim é muito gratificante saber que o fazem, que conseguem fazê-lo. Mas claro que é importante aqui dizer que nenhum dos livros tenta substituir a terapia, porque lá está. E é importante ter esse acompanhamento. Exatamente, e é importante ter esse acompanhamento e não vamos substituir, porque lá está, eu aqui escrevo de uma forma geral daquilo que eu acho que é importante para a pessoa saber, mas a pessoa pode estar numa fase de vida que precisa de um outro exercício, precisa de um outro acompanhamento mais próximo. Então eu acho que ele não tenta substituir nenhum dos livros, mas é como se fosse, imagina ali um primeiro passo. Às vezes pode ser um gatilho também, porque É isso. se calhar há pessoas que Estão naquela, será que preciso, será Exato. que... Ou que quero, ou não é? que quer começar. E há pessoas também que, a propósito do Coragem para Seres Tu Própria, que se calhar por circunstâncias familiares ou por circunstâncias de sociedade, são advogadas, imagina, e hoje em dia pensam que quer ser cantora. Achas que, ao lerem este... Mas é verdade, há pessoas que têm sonhos mesmo recalcados. Sim. Achas que é importante este livro também para as pessoas ganharem essa coragem, para fazerem o que quiserem sem estar agarradas ao passado? Sim. Há até um subcapítulo que se chama mesmo Os Sonhos que Ficam na Gaveta. Pois é, há muito isso. Há muitos estes sonhos que ficam na gaveta, muitas vezes, ou porque, lá está, este julgamento dos outros que as pessoas dizem não, isso é demais para ti, ou estás maluca, não vais fazer isso. Ou às vezes nós pensamos, mas se eu agora vou mudar, será que eu vou ser suficiente? Será que eu vou conseguir? Não é este discurso interno. Então tem precisamente uma parte que fala sobre os sonhos que ficam na gaveta e porque é que os deixamos na gaveta e há muito esse incentivo para as pessoas seguirem aquilo que querem fazer, porque a verdade é que nós vivemos uma vez, não é? E é importante nós também estarmos felizes com o percurso que temos e com aquilo que queremos fazer. Sim. Claro. Tu já vendeste mais de 10.000 exemplares. A pergunta que eu te quero fazer é: vamos seguir aqui uma carreira mais na via da escrita ou a tua paixão são mesmo as consultas? Ou consegues conciliar as duas e esperas continuar a fazê-lo? Diria conciliar as duas, sim. Eu acho que eu gosto muito do contacto e da consulta de psicologia e acho que a consulta me traz muita informação para eu poder escrever. Então acho que também só escrever sem consulta seria até mais complicado. E eu acho que o facto de estar em consulta também me traz este lado de perceber o que é que está a acontecer e como é que eu posso ajudar. E também muitos dos exercícios que estão nos livros são exercícios que eu uso em terapia, portanto a ideia é eu continuar a conciliar aqui os dois. E usas contigo mesmo? Sim. Todos. Não há nenhum exercício que eu ponha nos livros que eu nunca tenha experimentado, porque eu tenho que não quer dizer que os exercícios vão funcionar igual para toda a gente, mas a verdade é que eu
preciso de experimentar primeiro para depois também dizer, ok, é isto que eu senti, isto fez sentido, para eu também depois, quando escrevo, dizer, olha, é normal que ao fazer este exercício possas sentir aquilo, possas sentir assim. Já tens também a experiência... Minha e dos daquela. pacientes. Sim, sim, sim. E também foi... Desculpa, diz. Não diz tu. Também foi preciso coragem para começar a escrever, por exemplo. Também tiveste medo, tiveste de ultrapassar aí alguma barreira? Olha, o primeiro livro, que foi quando eu comecei a escrever, foi através do convite da editora. A editora enviou-me um convite e, na altura, a editora falou-me do convite e eu disse logo que sim, super entusiasmada. E depois, quando desligámos a videochamada, eu pensei, E agora? Já disse que sim. Como é que eu começo? Sim, que eu estava super entusiasmada, mas pensei, ok, isto é importante, agora como é que eu vou começar a escrever? Pronto, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então eu lia muito e no fundo eu tive que decidir, ok, como é que eu vou escrever para as pessoas, porque há muitas formas de escrita e daí eu depois ter decidido pela escrita falada e ter começado a escrever, mas foi muito giro, porque o meu primeiro pensamento foi, e agora, não é? Como é que eu vou fazer? O pânico. Mas depois lá está, tive que usar as minhas ferramentas em mim, não é? E pensar assim, ok, o que é que eu tenho que pode ajudar alguém? E então eu comecei a pegar nas ferramentas todas que eu já utilizava em consulta, que poderiam ajudar eventualmente alguém, juntei todas e comecei a dar sentido ao livro. E foi assim, e neste igual, já foi uma segunda ronda. E eu ia-te perguntar há pouco, quem está lá em casa ainda tem aquele ceticismo relativamente aos livros de autoajuda. Uma coisa que eu tenho muita a percepção quando eu também estou a fazer a minha terapia é que os problemas das pessoas são um bocadinho transversais, ou seja, um livro de autoajuda pode mesmo funcionar até para quem está mais reticente em, tipo, isso não é para mim. Porque eu, por exemplo, às vezes estou em terapia, a minha psicóloga diz-me, olha, eu também tenho uma pessoa que também está a sentir isso e não sei o quê, e eu penso, ok, isso é fixe. Então as pessoas, mesmo que achem que isto não é para elas, conseguem se identificar sempre com alguma coisa. Mesmo que não seja com todos os exercícios, algum há de funcionar. Sim, sim, exatamente. E isso que tu falas é um fenómeno muito importante na psicologia que se chama-se humanidade compartilhada, que é, nós muitas vezes quando estamos a sofrer com alguma coisa achamos que somos os únicos e dizemos assim, porque é que isto me acontece a mim, porque eu, não é? E quando tu vês que, espera, há outras pessoas a passar pelo mesmo e até vês pessoas que passaram pelo mesmo e conseguiram ultrapassar, pensas, ok, eu não estou sozinha, ok, isto é normal que eu estou a sentir e até validas mais aquilo que estás a sentir e pensas, ok, então é normal e isto vai ser possível ultrapassar. Portanto, isso é muito importante também, é sentir que não estás sozinha. Por isso, muitas vezes, grupos terapêuticos até funcionam muito bem, ou cursos até que se fazem. Estas próprias leituras, e depois, quando tens os clubes de leitura, em que as pessoas partilham o que é que leram, o que é que sentiram, sim. acaba por fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas e sintam que, ok, é válido o que eu estou a sentir. E este livro vem validar a coragem para seres tu próprio. Podem adquirir, está em todas as livrarias. Sim. Portanto, é um bom conselho e acho que tu pegaste num bom ponto. Eu acho que não devemos ter preconceito com livros de autoajuda. Sim, e não achar que não é para nós antes de experimentar. Exato, de certeza que aqui dentro alguma coisa vai ajudar a tomar uma decisão, a largar alguma coisa que não nos faz bem, portanto. Sim. É adquirir o livro. Joana, muito obrigada. E seguir Obrigada, também a Joana nas redes Joana. sociais. Sim, obrigada. Comprem um livro, Coragem de Seres Tu Própria. Até à próxima, Joana. Obrigada. Obrigada eu.